Graça e paz, bom dia, irmãos e irmãs. A gente já estava no bate-papo aqui antes e a galera vem chegando aí para mais uma aula de escola dominical. Tema específico, fé. Estamos agora na nossa 11ª aula desse segundo tempo, né? Então, semana passada nós trabalhamos a parte 2 sobre os inimigos da fé, ou um inimigo da fé, né? E agora a gente vai dar uma continuidade num tema que a gente começou semana passada. Nós falamos sobre a metanoia, né? Mas a semana passada a gente viu um pouquinho sobre a importância de crermos com o coração, né? E não com a mente. E aí essa semana a gente vai dar um pouco de continuidade a esse tema. Amém? Stanley, aproveita que você está com o microfone aberto, faça uma oração de início aí para a gente, por favor. Bom, amém? Amém. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nós agradecemos a Ti, ó Deus, por mais esse dia, Senhor, por essa semana que inicia, Senhor Deus, que nós, com alegria, iniciamos na Tua presença, Pai. Que nós tenhamos uma aula abençoada, uma aula onde nós possamos aprender cada dia mais e mais do Senhor, ó. Abençoa cada um, abre os nossos ouvidos. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Então, semana passada, como eu disse para vocês, a gente viu sobre a importância de crermos com o coração e não com a mente. Então, isso não é um processo racional, é algo que o Espírito trabalha na nossa intuição, né? Nós vimos também que o inimigo da fé era um coração mau, e um coração mau é um coração incrédulo, é um coração que ele não acredita, né? Então, o arrependimento é algo que precisa acontecer nas nossas vidas, né? E a palavra arrependimento, a gente tem uma ideia de que a metanoia é só transformação, mas a palavra arrependimento também é metanoia. Então, nós precisamos viver uma transformação completa nas nossas vidas. E aí nós entramos aí no texto de Romanos, capítulo 12, verso 2. Essa versão que eu estou trazendo aqui para vocês, ela diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Então, a metanoia, ela está onde aqui? Vamos ver se a gente lembra. Renovação do entendimento. A metanoia está na transformai-vos, né? Transformai-vos. Aqui está a metanoia. Pela renovação do vosso entendimento. Então, pera lá. A palavra metanoia, transformai-vos. Tá? Então, a metanoia, então, viver a metanoia, então, significa como, então, essa renovação, essa transformação acontece através da renovação do entendimento. Aí você, pastor Felipe, ponto positivo, né? Então, a transformação, ela acontece pela renovação da mente, tá? Então, nós estamos falando da palavra anaikenosei, que vem do substantivo anaikenosis. Então, anaikenosis é renovação, uma renovação, uma mudança, e essa mudança é de coração e vida, um novo desenvolvimento, uma renovação alcançada pelo poder de Deus, tá? Aqui eu estou trazendo o significado da palavra no grego. Então, Paulo ele não diz que a gente tem que só viver a transformação, mas viver essa transformação a partir da renovação.
Quando a mente é renovada, então é aí que nós vivemos a metanoia, tá bom? Kátia, é interessante ver a sua versão aí para mim. Tá. Você pode me ajudar? Posso. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Show de bola. Eu gostei muito da Nova Almeida aqui, porque a Nova Almeida ela traz uma conotação diferente e eles conseguiram fazer uma boa tradução a partir do sentido do original, então, né? Então, mas deixem que Deus os transforme, né? Então, muitos cristãos, eles acabam entendendo que a transformação é algo que vem a partir dele, a partir de nós. E a transformação, ela não vem, ela não acontece. Por isso tem muita gente que se frustra. Por quê? Porque não consegue. A transformação e a orientação bíblica não é para que a gente se transforme, né? Porque a gente se conseguisse, então a gente teria livre vontade, não somente livre escolha, né? E livre vontade a gente poderia se tornar qualquer coisa. Então nós não temos livre vontade, nós temos livre escolha. Diante das escolhas, a gente então escolhe aquilo que é possível, aquilo que está diante de nós. Mas a livre vontade, nós então nos tornaríamos santos, nós não pecaríamos mais. Então, quem é que faz a transformação em nós é Deus. Então, nós precisamos deixar com que Deus nos transforme. A partir do quê? Da renovação da mente. Ou seja, uma reestruturação de pensamento, uma reestruturação da lógica das nossas vidas, né? Eu gosto também aqui dessa tradução, ou do esclarecimento da tradução do Anagnoses, né? Que ele diz que é uma renovação ou mudança de coração e vida. Vocês lembram quando eu trabalhei com vocês sobre a diferença da gnose e do fronel? Se eu não me engano, acho que foi no culto o culto da paixão. Eu falei também um pouco sobre isso, né? Sobre sabedoria e entendimento. Quem lembra disso? Então, por exemplo, quando a gente fala da sabedoria, do saber, a construção do saber, então ela pode até vir a partir de uma intenção nossa. A gente lê, a gente vai atrás de estudos, a gente faz curso. Então, a sabedoria você pode construir. Porque quando a gente lê sabedoria e entendimento, e muitas vezes ela aparece assim na Bíblia, né? Uhum. Sabedoria e entendimento. Então é interessante, porque Tiago também fala que Deus dá sabedoria a quem pedir para ele, independente de quem seja, e ele derrama sabedoria, né? Então, Salomão, ele busca sabedoria. É o que ele pede para Deus, sabedoria, né? Então, sabedoria consiste em um apanhado, um aglomerado de informações de conhecer, tá? Mas o fronel, ele faz com que todo esse conhecimento se torne agora aplicável na nossa vida. Então, não adianta eu ter sabedoria sem aplicação. Então, o fronel é o quê? A revelação. Então, para você, tem gente que fala assim, eu não posso dar aula de escola dominical porque eu não conheço a Bíblia. Ora, conhecer a Bíblia é fácil. Então, você lê, você participa da escola dominical, você conhece. E aí, eu conheço muitas pessoas
que dão aula de escola dominical, né? E dão excelentes aulas de escola dominical. E para você, agora, testemunhar, não adianta você só conhecer. Então, você pode dar uma aula, né? Fala, Celso. A sabedoria não é a aplicação do conhecimento, porque o conhecimento é acúmulo. Tudo que eu pergunto, a pessoa responde. Então, ele conhece bastante. Mas, na hora de aplicar, pode ser que não seja da mesma forma. Eu acho que a sabedoria é a aplicação do conhecimento. Eu estou trabalhando numa perspectiva, desculpa, Celso, mas é que eu estou trabalhando numa perspectiva do grego, esqueci de mencionar isso para vocês. São duas coisas distintas no grego, né? Então, uma é o gnose, tá? Então, a gnose, que é conhecimento, né? Ela se constrói dessa forma, numa perspectiva grega, tá bom? Do pensamento. Então, você agora, conforme o conhecimento que você tem tem conteúdo, é nesse sentido. E essa é a briga, porque os gnósticos, eles estão entrando nas igrejas, né? E Paulo confronta, porque o que adianta você ter o conhecimento, mas você não tem a vida, você não tem a revelação. Sim. Então, nessa perspectiva grega, então, porque eles acreditavam que o ser era aquilo a partir do que conheciam, tá? De uma forma bem rasa, falando. Tá. Mas Paulo está dizendo, não. Nós somos chamados a testemunhar. E o testemunho não é só o que você conhece, mas o que você vive. Então, mas aí é a sabedoria. Então, numa perspectiva grega, nós estamos trabalhando sabedoria e entendimento numa perspectiva grega. Dentro do português, da tua tradução, está correto, né? Então, quando a gente está falando de sabedoria ali, nessa tradução, então é conhecer. E quando a gente está falando do fronel, a gente está falando dessa praxis do conhecimento. Talvez, então, no português, a gente pode entender sabedoria. Por isso que quando a gente entende sabedoria e entendimento, quando a gente lê isso, a gente, no português, tem uma ideia de que são sinônimos e não são. Não são a partir mesmo. do original. Né? Então, por exemplo, eu falo assim, sabedoria e entendimento. Então, ele está falando conhecimento e revelação. Talvez. E aí, conhecimento e revelação, porque a sabedoria consiste, eu tenho conhecimento, mas eu sei como aplicá-lo. Né? É isso que você está querendo dizer. Mas o que eu estou trabalhando é a perspectiva assim, exegética do texto bíblico mesmo. Né? Então, aí você já sintetiza, não é que você está errado, você já sintetiza para o português e eu estou só segmentando aqui para a gente. Tá bom? Então, essa renovação da mente, ela acontece a partir de uma prática. Então, eu tenho conhecimento, mas eu preciso da revelação agora. E essa revelação vai me levar a um testemunho. E o testemunho é o que impacta, né? Por isso que Jesus, ele diz assim, sede meus julgadores, sede meus juízes, é isso? Não. Sede minhas testemunhas. Né? Então, talvez falte um pouquinho para a Igreja de Cristo entender que nós não estamos aqui para o julgamento, né? Estava lendo, o Reinhardt até fala, né? Ele estava numa igreja e a igreja, numa das passagens do livro dele, ele estava numa igreja e nessa igreja algo incomodava muito ele. As pessoas, elas se julgavam muito. Aí ele falou assim, imagina então que você tivesse uma TV na tua testa, né? E aqui na tua testa tivesse um LEDzinho, uma TVzinha de LED. Pum! E aí todos os seus pensamentos estariam disponíveis aqui. Todo mundo ia saber o que você pensa. Você ia descobrir que você não é tão perfeito assim a ponto de julgar os outros. Todo mundo ia saber dos seus podres, né? E só o fato da gente entender o quanto nós somos,
Então, nós não deveríamos julgar. A renovação da nossa mente, ela acontece não somente para algumas questões. Eu não bebo, não fumo, eu não cheiro, não tenho práticas imorais e assim vai. Não, ele está falando de julgamentos, a forma como eu vejo a família, a forma como eu vejo meu cônjuge, a forma como eu vejo a missão. Então, tudo isso precisa passar por uma renovação, a forma como eu vejo a sociedade, a minha ação na sociedade, a ação da igreja, então, como eu vejo a vida. Todos esses padrões, eles não são mais conforme os padrões do mundo. E a gente precisa passar por essa transformação do que é a base do nosso pensamento. E essa renovação, quem é que faz? Deus. É Deus que nos renova. É o padrão bíblico que nos renova. E tem uma coisa muito interessante, né? Que é uma verdade, né? Em Provérbios 23, na parte A do verso 7, Provérbios 23, 7, ele diz, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Então, primeiro, nós precisamos entender que quando a Bíblia diz que precisamos ser transformados, então, a experimentar a metamorfose significa que nós somos aqueles que serão mudados e não aqueles que mudam, né? Nós seremos mudados e nós não vamos ser aqueles que mudam, porque esse é um trabalho divino, um trabalho do Senhor. Então, isso vai vir sobre nós a partir da renovação da mente, e renovação da mente, inclusive, de quem nós somos. Até a nossa estrutura de pensamento, ela precisa, então, ser completamente mudada, tá? Então, é por isso que a Bíblia diz que nós temos que levar cativo o nosso pensamento. Então, às vezes eu oro, né? Na hora da mensagem, na hora que a gente vai ler a Bíblia, nós precisamos pedir para que Cristo leve cativo o nosso pensamento, para que esse pensamento agora seja reformado, seja renovado, já não mais segundo os padrões do mundo, mas segundo os padrões da cultura celestial, né? Se um limitador para, então, conhecermos a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, é a nossa imagem, nossa mente, e também a gente precisa saber como é a nossa imagem a partir de nós mesmos. Como anda, então, a nossa autoimagem? Como é que anda a sua autoimagem? Quem é você? Para você. Eu faço essas perguntas, todo mundo fica quietinho. O que você tem achado de você? Às vezes a gente acha que a gente é muito e às vezes a gente acha que a gente não é nada, né? Quem é que se recorda dessas duas imagens aí? É referência de que textos? Por favor. A do gafanhoto me lembra aquela passagem quando os espias vão ver a terra, que eles se veem, né, pequenos diante do povo. E Davi e Golias ali, né? É interessante, Números, né? O texto de Números, 13:33, se não me falha, eu não anotei aqui. Números 13:33. Leia para nós, Kátia, por favor. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Somos pequenos, então, por que eles também éramos aos olhos deles? Eles foram lá bater um papo com os caras? Como é que eles sabem disso? O texto não diz, né? Mas, às vezes, como a gente se vê,
a gente também acha que o outro tá nos vendo. Eu acho que é o Edson Teixeira que fala isso. Eu não sou o que eu penso que eu sou. Não, eu não sou o que você pensa que eu sou. Eu sou o que eu penso que os outros pensam que eu sou. Isso eu sou. Eu não sou o que eu penso que eu sou. Eu não sou o que os outros pensam que eu sou. Eu sou o que eu penso que os outros pensam que eu sou. Isso eu sou. O Edson e os parafraseamentos dele lá. Fala, Celso. Boa essa. Essa aí vai precisar anotar e avaliar palavra por palavra. Você não tem o abençoado que abençoa, o abençoador que abençoa, os abençoados que vai ser abençoado quando abençoa. Ele tem essas coisas, né? E aí, uma coisa que é muito interessante é se vocês sabem como é que eles domam elefante? Já viram? Pega o elefante pequenininho, bota ele num tronco e amarra ele com uma corda. E aí ele, de tanto tentar sair do tronco, quando ele é pequenininho, ele se machuca e ele percebe que a corda é mais forte que ele. Conforme ele vai crescendo, amarra ele numa árvore e coloca uma corrente no pé dele. E aí essa corrente fica no pé dele e ele sente pelo peso da corrente que ele não pode ir contra a corrente. Depois ele vai para o circo. E ele fica com a corrente no pé. E ela não está presa mais em nada, porque pelo peso da corrente ele sabe que ele não pode ir contra ela. Ele já assimilou isso. Esse povo era escravo, mente escrava, 400 anos. Então, gente que está traumatizada há gerações. E olha que eles viram as 10 pragas. Viram o mar se abrir diante deles. Eles puderam ver o poder do Deus que estava com eles. E aí, essa experiência com Deus é que vai nos fortalecer na nossa caminhada e na renovação da nossa mente. Olha o texto de primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17, dos versos 32 a 38. Primeiro livro de Samuel, verso 17, de 32 a 38. Davi disse a Saul, que ninguém desanime por causa dele. Este seu servo irá e lutará contra esse filisteu. Porém, Saul disse a Davi, você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Você não pode. Então, as pessoas, muitas vezes, têm uma imagem de nós a partir de quem elas são. Fala, Dani. Eu tinha uma perspectiva desse texto de Números, deles de gafanhoto, pelo tamanho, pela distância em que eles estavam. Então, não é isso, né? Não só isso. Não é só pelo tamanho, mas pela fragilidade deles, né? Só que uma coisa que eles esqueceram, que o número de gafanhotos dizima plantações, né? Acaba, né? E eles estavam olhando individualmente. Eles não sabiam o poder da unidade ainda. Eles não entendiam o poder da comunhão. Assim como muitos de nós não entendemos o poder da comunhão, né? E aí, interessante, porque aqui Davi, então, ele poderia fazer o que muitos de nós fazemos. Dar ouvido às limitações que os outros colocam sobre nós. Você não vai conseguir, você não pode, você é pequeno. Olha para você. A nossa autoimagem, às vezes, já nos detona. A gente não precisa de ninguém para nos detonar mais, né? Às vezes a gente já faz muito bem esse papel. Mas a gente sempre encontra alguém.
Por isso, você ter bem definido quem é você em Cristo, quem é você no Senhor, em Deus, é muito importante para a renovação da tua autoimagem. Nós somos filhos de Deus. Nós temos experiências com Deus. E a partir das nossas experiências com Deus, é que nós sabemos até onde nós podemos ir. E aí a constatação de Davi, mesmo diante do que o rei está dizendo para ele, e olha que Saul já estava convivendo com ele. Sabe que ele tem unção. Sabe que ele tem apaziguado esse espírito atormentador dentro dele, porque aqui o Espírito de Deus, Deus já tirou o espírito, já tirou a unção de Saul aqui. Então ele já consegue ver que esse menino bonitinho, ele não é só bonitinho, mas ele é um homem de Deus, porque assim ele foi apresentado. Conhecemos um filho de Jessé, o belemita, que é forte, sisudo em palavras, corajoso, e aí ele começa a dizer uma série de adjetivos sobre Davi, né? E o Senhor é com ele. Davi tem isso muito claro. E aí Davi responde para ele, esse seu servo apacentava as ovelhas do pai. Aí ele vai dizer, quem sou eu? Vou te contar a minha história agora. Você que está achando que eu sou um moleque, que eu sou pequenininho, vou te contar quem eu sou. Esse seu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba. Ô menino bom! E o golpeava até matá-lo. Esse seu servo matou tanto o leão como o urso. Esse filisteu incircunciso será como eles, porque ele afrontou os exércitos do Deus vivo. E Davi continuou, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi, vá e que o Senhor seja contigo. Mas vai, mesmo assim, do meu jeito. E aí eu vou pôr em você a minha roupa. Né? Aí vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na sua cabeça, vestiu com uma couraça, e aí Davi nem conseguiu andar com aquela parafernália toda. Tentou andar, porque assim, você agora não é como eu penso, então você vai agir como eu ajo. Você vai tomar a minha forma. Não, não é a forma do mundo. Não é a forma do mundo. Né? E aí ele continua, lá no 42. O filisteu olhou e, vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de uma boa aparência. Versos agora de 44 a 47. E disse Davi, vem aqui, que eu te darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, as aves dos céus e as feras da terra. Não é nem só o dele, mas dos outros filisteus também. Ou seja, nem o que você propôs vai acontecer. Porque eu vou te vencer e a guerra não vai acabar, não. A gente vai acabar com os filisteus. Né? E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. E aí,
ele não vence com espada, mas é interessante que ele vence com a pedra. Né? Ele vence com a pedra. Então, quem é a pedra na nossa vida, a ponto de nos fazer vencer os inimigos? Quem é a pedra? Podem vir com aquilo que o mundo pode oferecer, mas nós vamos com aquilo que Deus nos oferece. Né? A lança, produto do homem, o escudo, produto do homem, a armadura, produto do homem, a pedra. A pedra é algo de Deus. Né? Criação do Senhor. Então, só assim, para a gente poder fazer um paralelo aqui, exatamente desses dois comportamentos. Então, quem você foi, talvez pode determinar quem você seja hoje. Nós tivemos uma vida muito difícil, uma vida de muitos traumas, muitas acusações. Mas quem você é hoje em Cristo? Você tem em mente isso? Não é mais segundo os padrões do mundo, mas segundo os padrões que a palavra de Deus determina para você. Né? Quem é você? Então, se você quiser uma metamorfose na sua vida, então saiba que ela só virá à medida, então, que a sua mente ela é renovada. E a começar da tua autoimagem. Alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Algum esclarecimento? Eu queria só comentar, pastor, eu me lembrei no zoológico de Sorocaba, minha filha fez estágio lá, né? Tinha um elefante que ele foi tirado de circo, né? E ele não entendia que ele já era liberto. Então, ele fazia o mesmo movimento, ele marchava o tempo todo, ele ficava marchando porque ele foi ensinado a isso, né? Ele ficava paradinho com a corda no pé, quando ele foi retirado de lá, né? Pegaram em péssimas condições, e ele ficava marchando. E aí ele tinha um espaço, ele podia correr, ele podia brincar, um espaço limitado, porque o zoológico de Sorocaba é pequenininho, mas assim, ele não conseguia, ele ficava marchando o tempo todo, marchando, então mesmo liberto, a mente dele ainda permanecia escrava, assim como a gente pode traçar esse paralelo para nós, né? Muitas vezes a nossa mentalidade ainda permanece, mesmo sendo libertos do pecado, liberto de uma imagem que o Senhor já levou na cruz, a gente ainda permanece com a imagem antiga tatuada, porque a decisão de adotar uma nova imagem ainda não foi feita. É isso aí, decisão. Porque a mente cativa, ela não pode ser cativa no pecado, ela não pode ser cativa nos traumas, mas, Senhor, leve a minha mente cativa em Cristo. Uma mente cativa em Cristo, ela não vive cativeiro, né? Mas a mente cativa em Cristo, ela é livre para o novo. Então, se eu tenho que estar cativo a alguém, eu quero estar cativo a alguém que não vai me inferiorizar, pelo contrário. Levar a mente, e Paulo diz isso, né? Eu sou escravo de Cristo. Eu quero ser escravo de Cristo. Né? Porque eu sei que o escravo de Cristo, quando o filho pródigo volta, né? Ele fala, quero ser tratado como um dos seus escravos. Porque os escravos não comem o que sobra de porcos, mas eles comem pão. Eles têm suprimento e provisão. Então, é muito mais do que isso. A graça superabundante sobre nós, filhos, nós não somos escravos. Aí, ele nos recebe, e aí ele faz um grande churrasco. Não tem só pão, mas agora também tem o necessário para se alegrar. Tem honra, tem anel, tem sandália, tem capa, né? Tem uma grande celebração. Então, quem nós somos em Cristo? Estávamos perdidos e fomos achados. Então, agora não somos mais escravos. Então, não podemos nos comportar como escravos. E isso é muito difícil dentro da igreja, e o comportamento da igreja, por exemplo, dentro de uma posição pastor-ovelha, por exemplo, é como se fosse patrão-empregado.
E não é essa a relação. Nossa relação não pode ser assim. E as pessoas não entendem. E as pessoas, muitas vezes, me cobram. Né? Me cobram. E aí fala, você não... e vai ficar assim mesmo? Tá bom, a gente pode botar 3 cruzes aqui e vamos tacar pedra e vamos pregar esse povo aqui. Né? E a gente fica cativo de padrões mundanos dentro da igreja. A gente fica cativo a padrões que não são bíblicos, não são de Deus. Então, mente cativa em Cristo é mente liberta do mundo. E mente agora aberta para receber as revelações celestiais. Agora, existem comportamentos meus e esses comportamentos precisam ser mudados. Ela só vai mudar o comportamento a partir do momento que eu permitir com que o Senhor transforme a minha mente. Fala, Celso. Não, isso que você falou das pessoas falarem, vai ficar por isso mesmo, é a confusão que muitas pessoas fazem de justiça e vingança, né? Muitas vezes você quer se vingar e dar o nome de justiça, né? Na verdade, eu quero que aconteça alguma coisa. Ele me fez um mal, mas eu quero que ele tenha um mal também. Não que o meu mal seja resolvido. Isso realmente é uma situação muito comum e prejudicial, né, na nossa vida de metanoia. Celso, você já ouviu aquela expressão? A justiça dos homens é falha, mas a de Deus nunca falha. Não, nunca falha. E aí a justiça de Deus, na verdade, é a minha vontade. É como eu faço justiça. O que está completamente errado. Porque a justiça de Deus, e eu já expliquei para vocês isso diversas vezes, a justiça de Deus não é como a justiça dos homens. Quando a gente olhava para o olho por olho, dente por dente, havia até um equilíbrio, um certo equilíbrio sobre justiça, né? Porque se você tirou um denário do cara, no máximo que você vai pagar é devolvendo um denário. Se você cortou um dedo, você vai pagar cortando um dedo seu. Então, era até equilibrado isso. Né? Um cara que roubou uma galinha, ele não ia preso durante 20 anos. Ele ia ter que devolver uma galinha, pagar por uma galinha. Que é a justiça do italiano, né? É o olho por olho, né? Então, mas o olho por olho, ainda assim era um tanto equilibrado. Mas agora, na nova aliança, a gente tem uma justiça completamente avessa. Exatamente. Porque o justo se entregou pelos injustos. Nisto, a justiça de Deus se fez. Ou seja, quando Paulo está dizendo aos romanos, e na sequência aí do 12 mesmo, né? Ele está falando assim, minha é a vingança, não ouvistes do Senhor, minha é a vingança? Né? Então, minha é a vingança. É difícil alguém entender que se uma pessoa te bate no rosto, você deve dar outra face. Isso não dá para entender. Só a partir da mudança dar uma outra na face dele e, se puder, dar 2, porque eu que tenho que ganhar. Por isso a renovação da mente. E isso é loucura para os homens. A mente de Deus é loucura para os homens. Porque agora, como Deus... Só uma ilustraçãozinha. Esse dia eu estava no supermercado lá, uma pessoa no caixa, eu acho que ele resolveu sair de manhã e falou, hoje eu vou arrumar uma encrenca no supermercado. Pediu lá um chocolate diet, a funcionária saiu para procurar, ele foi para o caixa e a funcionária não voltava, ele travou o caixa. Em vez de ele pagar o que ele já tinha comprado e ficar esperando lá, se viesse o chocolate, pagava de novo, ele ficou lá e travou. E a hora que a moça voltou com a gerente, falou que não conseguiu encontrar o chocolate que ele queria, nossa, um escândalo lá, porque eu preciso, porque não sei o quê, isso é um absurdo. Alguém tem que fazer alguma coisa com essa funcionária. Sabe, o cara quer, manda a funcionária embora só porque ela foi procurar o chocolate e demorou. Então, as pessoas querem uma compensação. Ele não quer o chocolate mais.
Agora ele quer a compensação, que alguém pague, seja punido, tenha uma punição, porque ele ficou esperando lá meia hora na fila. Na fila não, no caixa, né? Então essas coisas que acabam levando a humanidade onde estamos, né? E esse nem é conceito de justiça, né? Porque isso é de injustiça pura, e o cara não tem nenhum conceito social de justiça, né? Então, uma pessoa dessa é completamente fora da casinha, né? Sim, sim. E aí, a questão da vingança, minha é a vingança, porque tem gente que se apega a esse texto. Deus se vinga, tá? Mas a vingança de Deus não é como a sua. Se dependesse de você, você mataria. Por quê? Porque você não é bom. Nós somos bons em Cristo. Quem é bom? Nem Jesus se intitulou bom. Ele disse que bom é o Pai. Por quê? Porque ele estava sujeito a tudo que nós estamos sujeitos, né? Então, quando Paulo está descrevendo minha é a vingança, e qual é a vingança do Senhor? A maior vingança é trazer uma nova consciência. A consciência do erro, do equívoco. E aí, aquele que falou, aquele que intentou contra você, agora se depara com o seu erro. E aí, ao se deparar com o seu erro, ele se depara também que ele não tem condição de receber nenhum tipo de perdão, mas mesmo assim ele recebe. Então, a maior justiça que Deus pode fazer conosco é abrir os olhos daqueles que nos ofenderam, daqueles que vieram contra a gente, e estes se arrepender. Então, a maior justiça que você pode viver, a maior vingança que você pode viver é aquele que te ofendeu, chegar para você e falar assim, Celso, me perdoa, porque eu estava errado. E agora eu sou seu irmão em Cristo Jesus. Porque eu não deveria ter feito isso. Porque eu também era alguém que não merecia a graça, mas eu fui alcançado por ela. Jamais, rapaz, a maior vingança contra o inimigo é fazer com que ele agora se torne seu irmão. Né? Isso não é utopia, isso é uma realidade que a gente vê nos testemunhos espalhados aí pelas diversas igrejas e vida de muitos cristãos. É isso que você acabou de falar agora, o comentário da Nova Almeida atualizada é exatamente isso. Podemos descansar quando somos injustiçados, porque cedo ou tarde Deus julgará a nosso favor. Diferentemente do nosso sentimento de vingança, ele será completamente justo e equilibrado. Ou seja, quando fala que Deus julgará a nosso favor, não está dizendo que ele vai julgar contra quem nos ofendeu, contra quem nos magoou. Muito pelo contrário. Então, você falou aí certinho. Obrigado. Olha, já pensou. Em cadeia nacional, mano. Então, gente, uma pergunta que fica, então. Como eu posso, então, viver uma vida de renovação de mente? Como eu posso ter a minha mente renovada? Como os nossos pensamentos, então, eles podem ser transformados? Ao mesmo tempo que responder isso é simples, é também complexo, né? Porque, para nós, gente, a nossa vida, quando eu comparo a nossa vida com o primeiro século, quando tudo isso surge para as pessoas, gente, a gente tem a palavra de Deus impressa num livro. Está aqui, ó. A gente consulta. A palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Luz é o que ilumina, né? Me dá direção. Luz é o que clareia. Aquilo que era obscuro, agora já não é mais. Então, a partir de agora, eu tenho um referencial. Eu tenho Jesus como referência. Né? Então, nosso pensamento ele é mudado cada vez que a gente lê a Bíblia. Mas não é só ler do conhecimento, mas é a aplicação que a gente estava dizendo. Né? É de ter a revelação. Né? Então, a palavra de Deus, ela tem esse poder
de mudar cada um de nós. Porque ela está trazendo para nós um referencial que nós não temos no nosso dia a dia. Nosso referencial é o mundo. Mas a palavra de Deus, ela nos apresenta um referencial que a gente não tem no nosso dia a dia. Então, a palavra de Deus, ela tem o poder de nos mudar. E que, na verdade, ela me dá subsídios também para eu saber o que eu tenho que obter através da Bíblia ou o que eu não tenho que ter. É por intermédio dela, né, que eu vou ter essa verdade, né? Então, isso, o que eu sou, o que eu tenho, o que eu não posso ter, o que eu não é que eu não posso, eu não preciso, é diferente. Porque todas as coisas me são lícitas. Entretanto, nem todas me convêm, né? Então, não é o que eu não posso, mas eu não preciso. Isso muda. Porque existe um negócio também na gente, né? Porque quando não pode, é mais gostoso, né? Então, é uma questão de eu não preciso. Acima daquilo que Deus pensa a meu respeito, ou que eu penso mesmo, né? Então, a palavra de Deus, ela muda o nosso pensamento, mas o problema é que, geralmente, nós lemos a Bíblia a partir de uma ótica da nossa cultura também. E quando a gente lê a Bíblia a partir da nossa cultura, como esse dilema que o Celso trouxe para nós aqui, né, sobre essa questão da justiça, não é a justiça segundo a aplicação do mundo, mas é uma justiça divina. E a justiça divina, a aplicação dela é completamente diferente da que a gente está acostumado a ver e viver. Então, Jesus, ele... Leia para mim aí, por favor, Mateus 6,33. Buscar primeiro? Sabe de cor, vai, Dário. Buscar primeiro? É. Buscar primeiro o reino de Deus, todas as demais coisas serão acrescentadas. E a sua justiça, né? Então, a justiça de Deus é o quê? Jesus. A justiça de Deus é a manifestação da graça sobre os homens. Né? Viver por isso, né? Por exemplo, uma coisa que a gente falou aí nessas aulas anteriores é que na oração do Pai Nosso, né, Jesus nos ensina a pedir só uma coisa. A gente pode olhar com um olhar de pedir, eu pedi para ele me livrar do mal. Não, mas a palavra pedir mesmo, como uma petição mesmo ao Senhor, só tem uma na oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então a palavra dar, me dê, né? Como um pedido. Se a gente for olhar, a gente vai conseguir extrair pedidos aí, né? Me livra do mal, não me deixa cair em tentação, mas de pedido direto era do pão de cada dia. É o que a gente precisa para viver. Mas aí o mundo fala para a gente o quê? Compra tudo o que você quer. Você tem que trabalhar para ter. E a gente, um dilema que eu vivo com os meus filhos, né? É tentar mudar a nossa relação. Porque eu sirvo quando eles têm necessidade de algo. Esse dia eu estava brigando com Deus. Ele falou, mas você também comigo às vezes é assim. E eu sempre estou à sua disposição. Mas Deus, tomei no meio da cara. Mas Deus, eu só sou pai quando eles querem alguma coisa. Alguém já se sentiu assim, por favor? Não me deixe somente, não me deixe sozinho nesse mar do esquecimento. E aí, cara, será que a nossa relação com Deus também não é assim? A gente só vai falar com Ele quando a gente precisa de alguma coisa? A gente não estabelece uma relação, um relacionamento. E, assim, compra tudo que você quer, você precisa ter as coisas, né? O dinheiro pode comprar tudo.
Ó, faça as contas que você puder, porque amanhã você vai ter dinheiro para pagar. Ah, isso é fé. Não, não é fé, não, é burrice, porque no meio da crise que a gente está vivendo, fazer conta, 36 meses, 60 meses, cara, isso não é fé. A gente sai empenhando o que a gente não tem, isso não é fé. Só é fé a partir do momento que Deus diz para fazer algo assim, né? Do contrário, isso é burrice mesmo, né? Então, esses padrões são padrões do mundo, e a Bíblia não diz isso. Pelo contrário, então, a Bíblia diz que eu preciso buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão sendo acrescentadas. Outra coisa, né? Então, o mundo diz, ó, você precisa ser homem. Pô, você não é homem da tua casa, rapaz? Bate na mesa, rapaz. Você é forte. Homem não chora. Mostra para essa mulher quem é que manda aí dentro. Aí, quando eu olho a palavra de Deus, a palavra diz que eu tenho que ser como? Ama a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Né? Então, eu tenho que viver para minha esposa de forma que eu me sacrifico por ela. E esses dias aqui, ó, aí a Dani vai ficar feliz agora. Gente, eu não ajudo minha mulher em nada, cara. Ela que agora está na cama essa semana inteira. Jesus, não para. Eu estou fazendo as coisas da igreja, estou fazendo atendimento e tal, e aí tem que fazer comida. Tem que pegar o Arthur na escola, tem que levar o Arthur na escola. Tem as demandas aqui. Lava a roupa, estende a roupa, tira não sei o que lá, passa uma vassoura no chão, tira esses brinquedos da sala. Menino, não perturba a tua irmã, menina, toma cuidado, você vai cair, e você vem não sei o que lá. Jesus, amado. Jesus. Não vê a hora de eu melhorar e se colocar o pé no chão de novo, né? Jesus, bota essa bota no pé e vem me ajudar. Jesus. A gente tem que viver algumas coisas assim para me permitir uma renovação. A gente só sabe a dor do outro quando a gente passa por ela, né? Não é nem uma dor, né? Mas a necessidade de ter o cônjuge do lado, né? Parceria, isso, né? Aqui eu não sofro muito disso, não. Aqui ele não posso reclamar, que pelo menos a comida ele faz. Pelo menos. Pelo menos. Quando precisa estender uma roupa, ele estende. Quando tem que recolher, ele recolhe. Mas um texto que eu gosto muito, que tá com a Bíblia aí? Tô. 1 Pedro 3,7. Da mesma forma, maridos, vivei com elas a vida do lar, com entendimento, dando honra à mulher como parte mais frágil e herdeira convosco da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. Que versão é a tua? A minha é a normal. Normal é boa. Não é atualizada, não. Como é que tá a tua? Da mulher dela. Não é, da Esperança. Ah, tá. Como é que tá a tua, Kátia? Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. A minha versão, ela faz uma... Igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Ou seja, eu desafio vocês a procurarem um outro texto que a nossa oração é impedida de chegar até Deus. Quando nós desonramos nossas mulheres. Quando nós não as tratamos como o vaso mais frágil. Né? Então, percebe que a Bíblia ela vai mudar um padrão do homem, e aí esse homem é muito mais um carrasco e opressor do que um marido, de fato, um companheiro. Né? A Bíblia
E aí, assim, as mulheres ficam bravas por causa do texto lá de Efésios 5, né? Então, mulheres, sujeitai aos vossos maridos, né? Submeter-se, estar debaixo da missão. É fácil demais, debaixo da missão de um cabra desse. É o que eu brinco lá na igreja. Às vezes eu falo, até eu quero casar com um homem desse. Então, hoje eu estava com esse pensamento, né? Já que nós mulheres somos submissas a vocês, né, aos maridos, então nada mais justo do que o homem sendo o cabeça do lar, ele guiar a sua família pelo caminho correto. É isso aí. Né? Tá, então não é assim, no meu ponto de vista, tá? Eu acho que o homem tem que dar o direcionamento mesmo, né? A partir do momento que eu sou submissa, então tem que esperar mais dele do que ele de mim. Vamos pensar assim. Vamos lembrar lá do Éden? Então a mulher vai lá conversar com a serpente, certo? Ela é persuadida pela serpente. Aí ela come do fruto. Quando ela come, então ela chama o marido e fala, ó, é bom para comer. Então, toma aí, come. Certo? Deus é onisciente, onipotente, onipresente, verdade? Deus sabe de todas essas coisas. Quem foi que persuadiu quem? Mulher. A mulher persuadiu o homem, certo? Uhum. Então, por que Deus não chamou ela para prestar conta, chamou ele? Porque ele deveria ter dito não. Ele deveria ter sido obediente a Deus, não a ela. Porque a gente já falou isso em outras aulas aqui, é porque Deus trata com representantes. Né? Então, em toda a história, Deus estabeleceu representantes para falar com ele. Nós somos o representante do nosso lar. Né? Então, ser sacerdote é ser representante. E ser representante é servir. E aí Jesus ensina. O maior do reino de Deus é o que mais serve. Então, quem mais serviu é Jesus. Porque a gente não sofreu pelo pecado até sangrar. Ele sofreu. E não pelos dele, pelos nossos, que é pior ainda. Então, a nossa missão, se eu tenho a clareza da minha missão, então eu vou conduzir a minha família. Minha esposa vai estar debaixo disso. Então, eu serei cobrado, né? Então, a transformação da mente, ela precisa acontecer porque eu não sou um opressor. Se eu sou, então eu preciso da metanoia. Eu preciso ser transformado nessa área da minha vida. Agora, se eu sou um cego, como é que eu vou guiar os outros? Então, eu tenho que ter claro o propósito de Deus para a minha vida e o que Ele tem para a minha família. Pronto, a palavra de Deus é um excelente norteador para a gente começar a trilhar essa caminhada. E é a partir disso. Então, quero mudar de vida, então, eu partilho da comunhão, eu venho onde a palavra está sendo anunciada, eu estou lá. Né? É assim que vai começar. Porque eu agora preciso viver um novo parâmetro. Eu tenho que ter um novo parâmetro. Porque o parâmetro que eu uso é o parâmetro do mundo. E o parâmetro do mundo não me serve mais. Ele não é mais norteador para ninguém. A forma como meu pai tratava minha mãe não pode ser como eu trato a minha esposa. Mudou. Eu tenho uma imagem, né? Meu pai, assim, me perdoem, tá? Meu pai bebia. E meu pai, depois que ele bebia, por causa do aneurisma, nós não sabíamos, meu pai, ele ficava cego, ele virava uma outra pessoa. E eu tenho o olhar do meu pai gravado, e eu tinha 3, 4 anos, eu tenho o olhar do meu pai gravado até hoje. E aí, quando meu pai chegava em casa, meu pai batia na minha mãe. E eu me escondia debaixo da cama, com medo. Eu, quando me deparo com alguém, tudo isso vem à tona. Quando alguém está bêbado, alguém assim, tudo isso vem à tona em mim. Eu nunca
fui dado a bebida, né? E aí, isso para mim é um grande trauma que eu tenho, né? Quando eu vejo. Hoje, através da Bíblia, eu tenho o reforço de que eu não preciso da bebida para esquecer, eu não preciso da bebida para apagar minhas frustrações, eu não preciso a bebida não é meu companheiro, assim, nunca foi, mas não precisa ser. Mas de acordo com o exemplo que eu tenho em casa, dificilmente as pessoas se dão e se estabelecem pelo contra-exemplo, como eu estabeleci. As pessoas tomam como exemplo isso, né? Então, o contra-exemplo é mais difícil, né? Então, a mesma coisa se estabelece para outras posturas. Então, por exemplo, uma tendência que eu sempre falo para vocês, né? Uma tendência à ira, né? Essa é uma tendência que eu também vivi dentro de casa. E aí, no contra-exemplo, não funcionou. Percebe? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir e mexe. Ontem mesmo a gente estava conversando, né? Eu e a Dani sobre isso, né? Aí a Dani estava falando, será que a gente é bravo demais? Eu falei, amor, a gente vai ter que fazer uma reflexão, né? Porque, ao mesmo tempo, eu não sei se é isso, porque quando minha mãe falava, não faça mais isso, rapaz, eu não fazia, não. Esses meninos de hoje em dia, se depender, vem para cima da gente. Então, a gente tem que estar o tempo todo nos submetendo àquilo que a palavra diz, né? Para a gente poder caminhar e viver o propósito de Deus a cada dia na vida da nossa casa, da nossa família, no ministério, no trabalho, na sociedade, né? E aí, desculpa, é viver completamente fora dos padrões do mundo, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Vamos caminhar para os finalmente, então, senão não termina. Tinha outros exemplos para citar aqui para vocês, mas não vou conseguir. Então, gente, se não houver rendição, nunca vai haver transformação. Quem pode ler aí para mim, Tiago? Humilhai-vos diante do Senhor e ele vos exaltará. Então, olha, à medida que mudamos o nosso modo de pensar, por obedecer à palavra, então a gente acaba descobrindo que quando buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, ele então se encarrega do restante das nossas vidas. E Deus sempre vai me dar o serviço certo. Ele sempre vai me dar a orientação correta. Ele sempre vai me levar para os lugares que eu preciso estar. Deus se certificará sempre de que eu tenho tudo o que eu preciso para viver. O problema é que sempre, frequentemente, nós pensamos como o mundo pensa. Em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos aprender a nos submeter completamente ao pensamento de Deus. Precisamos nos sujeitar. Precisamos clamar que o nosso pensamento seja cativo em Cristo. Fala, Celso. O meu aqui está tão diferente, pastor. Como é que está o Tiago seu? 4,10, né? É. Humilhem-se diante do Senhor e ele os colocará numa posição de honra. E ele vos exaltará, né? Então, faz um paralelo aí, Celso, com o texto de Hebreus, capítulo 11, verso 6. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a ele precisa crer que ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Hebreus 11, 6. É isso, né? Isso. Então, nós somos... o que a gente está estudando aqui é sobre fé.
E a gente está tentando curar o nosso coração incrédulo, tá bom? Pegando o fio da meada. Então, caminhar por fé é também a gente se submeter à palavra de Deus. E submeter-se à palavra de Deus é a gente se render a uma verdade de que os padrões do Senhor são melhores que os nossos. Quando eu tenho essa consciência agora, eu caminho por fé. Quando eu caminho por fé agora, nessa certeza de que, por mais que o padrão seja diferente do que eu aprendi, é o padrão que Deus quer para mim. Eu agrado ao Senhor. E ele se torna galardoador. Primeiro, eu agrado ao Senhor, não. Eu demonstro que eu sei quem Ele é. Ele é Deus sobre a minha vida. Não é isso? Na sequência do texto? Sei que ele existe. No verso 6, sei que Ele existe. Não é? Foi pela fé... Peraí, desculpe. Sem que... dentro do verso 6, você fala? Começa o 6 de novo, por favor. Tá. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Isso. Porque quem vai a ele precisa crer que ele existe. Então, pronto. E recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Então, quando eu ouço a palavra, eu creio, eu tomo ela para mim. Quando eu tomo ela para mim, eu caminho por fé. Quando eu caminho por fé, eu agora sei que Ele é Deus, Ele existe. Ele é Senhor da minha vida. Então, a partir de agora, eu estou buscando o reino e a sua justiça. Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Ele me torna, ele me coloca em lugares de honra. Ele me exalta, não para eu ser melhor, mas para eu refleti-lo. Porque às vezes as pessoas, dentro de uma ideia triunfalista, acham que eu preciso ser obediente a Deus para Deus me dar. Não. Como eu aprendi a diminuir, ele me revela ao mundo. E eu agora, quando sou revelado ao mundo, eu sou revelado como pequeno Cristo, não como Eduardo. É bem isso. Então, me colocar em um lugar de destaque, em um lugar de honra, não é para eu aparecer. Pelo contrário. É para que ele apareça. Certo. Se eu estou aparecendo ainda, eu preciso renovar muitas coisas na minha mente. Porque quando nós fazemos isso, nós refletimos a vontade de Deus. Não somente a vontade, mas essa imagem dele, né? A imagem de Deus, é verdade. Melhor a imagem de Deus. A imagem de Jesus. Exato. O representante dele. Isso. Exatamente, filho. Me torno como representante dele, né? E eu agora. É por isso que a criação geme como que em dores de parto, aguardando a revelação desses filhos. É desses filhos. Né? Então, portanto, quando Deus falar com você através da Bíblia, não discuta, apenas obedeça. E a sua mente trará mudança nas suas atitudes e você se tornará uma nova pessoa em Cristo Jesus. Todas as vezes que alguém vir a você, vai dizer, meu Deus, é incrível como você mudou. Esse é o maior sinal de que a gente está no caminho certo. Nossa, mas olha, eu estava falando com um companheiro de coreano, vou citar o nome que a gente... E aí ele foi membro lá em Pinheiros, né? Aí ele, no dia do meu aniversário, ele escreveu assim, Reverendo Eduardo. Aí ele falou assim, meu Deus, hein? Cara, mas Deus faz milagres, né? Eu falei, e aí, velho? Faz mesmo, né? Só que tem tanta coisa ainda para ele continuar fazendo. Quando eu olho para trás, eu falo, meu Deus, tanta coisa para mudar. Mas, enfim, essa é a jornada. O dia que a gente até a vontade de abrir uma transportadora, né? De tanta mudança. Quase isso, Celso. Então, Deus fez uma metamorfose, mas é uma metamorfose que ela não acontece uma vez só. Ela acontece em diversas áreas da nossa vida. Em diversas áreas da nossa vida, então, é uma mudança e uma transformação contínua. Tá? Então, ele precisa continuar essa obra de mudança até o dia que tivemos que nos apresentar diante dele, tá? Então é importante que a gente entenda que nós precisamos parar de agir como o mundo age.
Porque o mundo sempre vai dizer que a gente precisa lutar para chegar no topo, né? E o mundo enfatiza você. Enquanto a Bíblia diz que o caminho para cima, então, é a humilhação. Para sermos exaltados, precisamos nos humilhar. E é assim que a Bíblia, então, nos orienta. Então, acreditar, gente, fazendo agora um apanhado aí do que a gente trabalhou semana passada, do que a gente está vendo hoje, tá? Acreditar não é uma emoção, mas acreditar é uma escolha diária minha e sua. Nós temos falado muito sobre fé que Deus nos dá, mas a ação da fé, o ato de crer, isso é completamente uma escolha nossa que a gente precisa fazer. Então, eu escolho se creio naquilo que Deus diz ou não. E quando nós aprendemos a crer no que Deus diz, mais do que naquilo que dizem as circunstâncias ou o mundo, né? Ou os nossos sentimentos, ou as nossas emoções, ou coisas que a gente está vendo, né? Nós vamos herdar, então, as promessas que o Senhor tem para nós. Então, a partir do momento que a gente deixar de olhar para o natural e começarmos a viver o sobrenatural, a gente vai passar a tomar posse de cada uma das promessas que Deus tem para nós. E aí, concluindo, viver a metanoia é permitir que Deus renove a estrutura das nossas mentes, do nosso pensamento. Comece a permitir com que Deus renove a sua autoimagem. Você agora tem uma identidade. Pastor Salabai trabalhou isso conosco na terça-feira, né? Então, nós temos uma nova identidade em Cristo. Creia na palavra de Deus como sendo a palavra de Deus e no que ela diz a seu respeito. Escolha viver por ela a cada dia e viva o melhor de Deus sobre você, sobre a sua casa. Perguntas, esclarecimentos, dúvidas, desacordos. Essa é agora. Fale agora ou cale-se para sempre. E a nossa representante da metanoia aqui? Tendo muitas metanoias. O que você falou é a jornada, né? Só que eu discordo só de um ponto que o senhor falou aí, quando o senhor falou da sua experiência própria. Quando eu olho para trás, eu fico alegre de tudo que o Senhor já fez. Quando eu olho para frente, eu vejo tanto que falta. Então, equilíbrio. Mas o que eu falei? Então, você falou, quando o senhor olha para trás, o senhor fala, nossa, ainda falta muita coisa, né? Mas não, quando eu olho para trás, eu fico feliz. Sim. Trabalhou bastante. Mas quando eu olho para frente, eu falo, nossa, falta muita coisa. Mas amém, é a jornada, né? Na jornada, vamos ser transformados. É olhar para frente, né? Quando a gente olha para frente, ainda tem tanta coisa para caminhar, né? Para acontecer. Porque o que já aconteceu, aconteceu porque ele transformou. O que ele não transformou quando eu olho para trás é porque eu não deixei. Então está na frente. Ainda vai acontecer. Vai acontecer, uma hora ou outra vai acontecer. Amém. Amém? E permitamos, então, com que essa fé nos leve para o que John Wesley chama de processo de santificação, né? Que é uma graça que nos santifica. Essa graça santificadora é essa ação do Espírito. Juntemos na mão do Espírito Santo e vamos deixar com que ele continue fazendo a sua obra em nós e através de nós. Amém. Amém? Pastor Felipe Itaboraí. Está em ordem aí, Varão? Quer orar por nós? Oremos. Senhor Deus, te damos graças. Libera aí nossos corações de fé para uma nova caminhada, Senhor. Te damos graças, Pai, pela oportunidade de nos rendermos a Ti e vivermos uma nova realidade, Senhor Deus. E vivemos, Senhor Deus, uma transformação, Pai, em nossa mente e em todo o nosso ser. Te damos graças, Pai, porque temos a Ti como Pai. Louvado seja o Seu nome. Obrigado, Senhor Deus, por esse tempo de aprendizado, tempo de alimento, Pai amado, nessa manhã. Estão muito às mãos, Pastor Eduardo, que tem nos abençoado, Pai. Que tem, Senhor Deus, trazido algo fresco do Teu coração. Louvado seja o Teu nome.
e a gente possa meditar não somente hoje, mas ao longo dessa semana, tudo aquilo que hoje o Senhor nos entregou, em nome de Jesus. Dá-nos um dia abençoado. Ontem iniciamos um novo mês, que esse mês seja, Senhor Deus, cheio da Tua presença e a gente possa provar e ver o quanto que o Senhor é bom. Em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Amém.